dinâmica de trazer as informações a respeito da estiagem que não está só afetando Tupã-Seretã como uma boa parte do estado do Rio Grande do Sul, né, com vários municípios com esse problema aí. Então vamos conversar com Gilberto Welzel, técnico em agropecuária do Escritório Municipal da Emater, e também com Tiago Portela, chefe do Escritório da Emater, trazendo aí a repercussão até o presente momento sobre a parte da Emater trabalhando aí para levar auxílio aos produtores as que estão aí sofrendo com essa estiagem. Vamos começar então com o Gilberto. Bom dia, Gilberto, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes, bom dia, Marcos. Tudo tranquilo. Gilberto, você já esteve aqui conversando aí com a nossa reportagem a respeito da parte da Emater em relação, trazendo detalhes de outros anos aí que a seca assolou aqui Tupã-Seretã e hoje ela veio mais rigorosa. Nos fala um pouco desse momento e como é que está a parte da Emater para ajudar, alcançar uma ajuda a essa comunidade que está sendo afetada pela estiagem em Tupã-Seretã. A Emater é responsável pela emissão do laudo, né, de perdas para a prefeitura decretar a situação de emergência, né? Então isso a gente vem fazendo todos os anos, já que a gente infelizmente tem um problema de estiagem, né? Esses 2 últimos anos, a estiagem das mais fortes que a gente tem dos últimos anos, né? Teve ano passado, esse ano esperávamos que não se repetisse e continua o problema. E em algumas localidades com uma intensidade um pouco maior que a anterior, né? Então a situação é bastante complicada. A gente esperava, tinha uma expectativa aí que janeiro, fevereiro, pelas previsões, desse uma melhorada na questão da pluviosidade, né, das chuvas, mas infelizmente isso não tá acontecendo, né? São chuvas bastante localizadas e de baixo volume, né? Então, e além da questão das culturas, tem a questão do abastecimento d'água, né? Água potável, água para dessedentação dos animais, né? E isso o executivo também tem um custo grande com isso, né? E infelizmente, pelo que a gente sabe até agora, não se tem nenhuma verba que foi recebida do governo do estado ou do governo federal para auxiliar nessa situação aí, né? O estado de emergência foi decretado em Tupã-Seretã. Não seria um momento agora de calamidade pública, assim, para vir mais recurso? Não sei, vocês que fazem lá. Eu acho que calamidade pública vem mais na questão quando dá eventos, tipo esse que ocorreu lá em São Paulo agora, que atinge a questão de morte de pessoas, né? Até teria que ver essa questão, mas eu acho que não seria ainda o momento agora. Né? A gente vem atualizando os dados, né? Cada mês a gente vem atualizando os dados de perda, né? Que isso vem aumentando. Até o colega Tiago tem os dados que a gente atualizou hoje pela manhã ainda, né? Ele vai apresentar daqui a pouco. Mas a gente vem atualizando e repassando isso para o executivo, né? Para a prefeitura. E eles vão repassando isso para a Defesa Civil também, né? Até o presente momento, aí, em torno de quantas famílias já foram atingidas por essa? Na verdade, a gente considera assim, todas as famílias do município foram atingidas, né? Algumas com uma severidade um pouco maior, né, nas perdas, outros menores, mas na verdade, todo o município, né? Sim. Como o nosso município é essencialmente agrícola, né? Então não é só o produtor rural lá que é atingido, né? Questão do comércio, questão de emprego, questão de o recurso que deixa de gerar dentro do município, né? E isso aí é uma questão bastante grave, né? Para o nosso município aqui, que a gente não tem uma indústria, não tem a geração de emprego também é pouca, né? A maioria dos empregos é no agronegócio, né? Que a gente fala e você fala às vezes muito em agronegócio, mas o pequeno produtor lá que tem 20 hectares, 15 hectares, 10 hectares, a propriedade dele é o emprego dele, né? Ele trabalha ali, às vezes com leite, com alguma outra atividade, para receber o recurso no final do mês lá, né? Ele administra, mas na verdade ele é empregado da própria propriedade, né? Como você bem fala, né, os recursos não estão vindo, né? E se agrava mais ainda o problema. E a gente, às vezes, vamos pegar, o governo do estado anuncia, vamos destinar tantos milhões lá para enfrentamento da estiagem.
Aí vem autorização para construir, agora acho que ano passado já, né? Para construir 12 microaçudes, entendeu? Aí veio para instalação de 2 cisternas para o município. Isso aí praticamente é nada, né? Então é bastante complicada a situação, assim, às vezes cria uma expectativa, né, em cima de anúncios de governo federal e governo estadual, só o que chega aqui é um mínimo e bastante pingado, né? E aí isso demora, sabe que recurso do governo demora, né? Isso aí tem que fazer licitação, a quantidade de papel que a gente trabalha para elaborar um projeto, para liberar R$ 5.000 para um produtor, é um horror, sabe? Isso vai tomando bastante tempo, é bastante complicado as exigências também para o produtor acessar esse recurso, né? Uhum. Muito bem, nós estamos conversando com o Gilberto, técnico em agropecuária do Escritório Municipal da Emater, né, que faz a parte do laudo, né, para dizer, ó, está acontecendo isso, tem tantas pessoas assim que estão com problema. Mas estamos com o Tiago Portela também, o chefe do escritório da Emater, que pode mais detalhar mais sobre a questão dos problemas que a nossa comunidade está passando e os recursos que não vêm, como é que vai ser sanado esses problemas. Bom dia, Tiago. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. A gente traz, então, um quadro hoje, um demonstrativo da situação que se encontra as principais culturas do município, né? Algumas culturas ainda é estimativa de perca, por exemplo, a cultura da soja, a gente não iniciou o período de colheita ainda aqui no município, né? Vamos estar iniciando em algumas áreas no mais do cedo, aproximadamente, acho que nos próximos 15 dias, algumas áreas já vão começar a ser realizada a colheita, e a gente vai ter uns dados mais precisos. Por enquanto, ainda na cultura da soja, ainda a gente tem uma estimativa de perca, né? Vou apresentar então para vocês mais ou menos o que a gente tem hoje, né, de situação. A gente atualizou o laudo na data de hoje, né? Referente ao período desde que iniciou o evento, né? Então a gente caracteriza o período que teve início já em agosto, né? E então se estende até o dia de hoje, né? Que é o dia 24. Na cultura da soja, nós estamos estimando a perca em torno de 45%, né, da produtividade. Então a gente tinha uma expectativa inicial do município de 54 sacos por hectare, e hoje a gente tem uma expectativa de produção de 29,7 sacas por hectare. Lembrando que é uma expectativa, né, um dado que ainda vai se confirmar se vai ser de fato essas percas. E também, como o município é um município muito grande, tem áreas que vai chegar a 100% de perca, como áreas que vai ter uma perca menor. Então, isso é um dado médio que a gente está estimando para o município. Então, lembrando que alguns produtores podem não se identificarem nessas 29 sacas, né? Vou dizer que a perca é maior, que realmente está acontecendo. Algumas localidades têm chovido mais e outras localidades têm sofrido mais, né, com a falta da chuva, né? Já na cultura do milho, a gente está estimando a perca do milho sequeiro, né, de 85%. A cultura do milho, algumas áreas já foram colhidas, né, então é dado mais preciso já, né, e está se confirmando este dado de 85%. Chegando algumas áreas que teve a perca de até 100%, né. O milho irrigado, que também já teve início da colheita, a gente está estimando a perca em torno de 20% da produtividade, com uma expectativa inicial de 200 sacos por hectare, e hoje a gente está vendo que os produtores têm chegado na casa dos 160 sacas por hectare do milho, né, irrigado. Chegando algumas lavouras, tendo uns dados um pouco melhor, a gente chegou, conversando com os produtores, milho irrigado chegou a colher até 200 sacos por hectare neste ano de estiagem. Já no milho silagem, que é a base da alimentação dos bovinos de leite aqui do município, nós estamos com uma estimativa de perca, né, de 80%. Então, expectativa inicial de produtividade de 31 toneladas por hectare, e a gente está chegando hoje de 6 toneladas por hectare o milho destinado à silagem, né, que é a base da alimentação, principalmente dos bovinos de leite aqui do município. Bovinos de leite, nossa estimativa de perca hoje é de 30% para o período. Lembrando, então, a gente faz o cálculo em cima desde o mês de agosto, que já não foi um mês tão grave, né? Então, algumas propriedades chegam a ter percas maiores que 30%. Esse é referente ao período desde agosto até o dia atual. Então, a gente tem uma média de produtividade por animal do município de 15,4 litros por vaca, né, dia.
e hoje a gente está com uma expectativa, né, está tendo informações dos produtores que essa perca está um pouco maior, mas o nosso dado oficial hoje é de 10,7 litros por cabeça dia, né? Sendo que o plantel aqui do município de bovinos de leite é 3.235 cabeças de bovinos de leite. Mais ou menos em torno de 135 famílias, né, tá envolvido diretamente com a produtividade do leite, né? Além de ter a baixa produtividade, a gente está vendo que as famílias também estão, algumas já estão com bastante dificuldade de água para a sedentação dos animais, né? Que vem ocasionar também percas na produtividade. Já o bovinos de corte, a gente tem uma estimativa também de perca de em torno de 30% na produção de bovinos de corte, né? Se a gente passar essa estimativa de perca para valores nesse período, desde agosto até o dia atual, nós vamos chegar que o município deixou de recolher em torno de 692 milhões de reais, está deixando de entrar, né, e está circulando aqui no nosso município. Então a gente vê o seguinte, que além de impactar diretamente as famílias, né, que desenvolvem as suas atividades, os agricultores, afeta também o comércio local. Se nós pegarmos aqui o comércio, né, grande parte que movimenta o comércio são famílias do interior. Então, com essa baixa produtividade que eles vão estar obtendo, né, e já vem obtendo no caso dos bovinos de leite, que é todo mês que eles vêm perdendo, deixa também de circular o comércio local da cidade. Então, impacta no interior, mas impacta também no comércio da cidade, né? Então, todo mundo está perdendo com essa estiagem, não apenas os agricultores, mas também a população urbana do município. É um impacto enorme, né? Mais de 600 milhões aí, não girando, né, no comércio, não girando no município, na região aí, com certeza é muito impactante. Vocês fizeram essa análise aí, né, esse laudo aí, passando para o executivo, né, analisar, enfim, a trazer recursos. E agora, daqui para diante, como é que fica, Tiago, a questão aí desses produtores que estão com esse baita problemão aí para a safra seguinte, né, que vem? Isso. A gente vê, o governo federal anunciou agora recentemente, né, um auxílio a alguns municípios da região sul. Estava aí, né, ontem, né? Isso, estava anunciando algum montante de valor que vai ser destinado a alguns municípios. Ainda não tem informação deste montante, se vai vir alguma coisa, algum valor para o município de Tupanciretã. A gente está crente que algum auxílio do governo federal, tanto estadual, acaba também auxiliando aqui as nossas famílias do interior, né, que são as mais impactadas com a seca. O Executivo Municipal vem fazendo também a sua parte, né? A gente acompanha a Secretaria da Agricultura e vem vendo e presencia, né, o auxílio que eles vêm prestando às famílias, né, nessa situação mais de emergência, né, que é levar água até as famílias. Informação da Secretaria da Agricultura que tem mais ou menos 30 famílias está sendo feito abastecimento diário, né, levando água tanto para a sedentação animal como também para a sedentação, para o consumo humano, né. A gente espera, então, que nos próximos dias seja anunciado também algumas medidas tanto do governo federal para o município de Tupã e também do governo do estado, né, que as medidas que vão ser adotadas para auxílio das famílias. Lembrando, né, que a gente já vem de um período de estiagem do ano passado, né, onde que veio algum auxílio do governo estadual, que a gente presenciou mais diretamente, né, e a gente até vem orientar as famílias, né, que é importante manter alguma documentação em dia, né. Por exemplo, os agricultores familiares, o ano passado, né, obtiveram um auxílio do governo do estado apenas quem estava com a declaração de aptidão ao PRONAF, né, que a gente fala ADAP, né, em dia, né. Então, quem estava com a ADAP vencida não teve acesso aos auxílios do governo estadual, né. Então, é importante que as famílias do agricultor familiar procurem a sua entidade para estar mantendo seus cadastros atualizados. E sendo a ADAP um documento, né, que é utilizado pelo governo do estado, é importante então as famílias procurarem quem tem acesso ao Sindicato dos Trabalhadores para manter seu cadastro em dia lá, para fazer a ADAP, manter o cadastro em dia, e também pode estar procurando a Emater, que a gente também emite esse documento, né, para manter esse cadastro do produtor em dia. Outro documento que foi utilizado pelo governo do estado para as famílias assentadas, que a gente tem aqui no município, em torno de 650 famílias,
foi o CAD único, né, que foi utilizado também como um critério para receber o auxílio do governo do estado. Muitas famílias não estavam com seu cadastro atualizado, então acabaram ficando de fora do auxílio do governo do estado às famílias assentadas, né, que foi um dos critérios utilizados. Então é importante que as famílias assentadas procurem, né, a assistência social, o CRAS, para manter o seu cadastro único atualizado, né, que pode ser um dos critérios utilizados pelo governo do estado e também pode ser algum critério utilizado pelo governo federal. Então é importante estar mantendo a documentação regular ali, atualizada. Muito bem. Bom, o Tiago está chamando a atenção dessas famílias por causa que ontem, né, o pessoal, o governo federal anunciou em Ilha Negra, né, um apoio financeiro para o nosso estado. Então, eles podem exigir tudo isso, né? Você está cadastrado, você está com documentação em dia para receber esses recursos que vai vir. Mas, Tiago, teve já alguém procurando esses recursos lá na Emater? A gente já teve visita de alguns produtores, né, perguntando como que iria funcionar esses auxílios do governo do estado, do governo federal. No entanto, não chegou para nós ainda esta informação, né? A gente não tem uma orientação oficial como que vai ser feito o procedimento. Então a gente orienta que as famílias aguardem, né, não precisa estar procurando agora a Emater, né, para ver como funciona, que a gente também não tem essa informação. Assim que a gente tiver uma informação oficial, a gente vai estar divulgando na mídia, né, como proceder para ter acesso aos recursos. Vocês não estão sabendo nem a quantia real que vem também? Isso, não temos informação de valores que possa vir para o município, né. Foi anunciado alguns municípios da região sul do estado, né, que foi apontado, a gente acabou consultando também através das mídias, né, mas o município de Tupanciretã não está nessa relação inicial, né. Muito bem, nós estamos falando com o Tiago, o chefe do escritório da Emater, trazendo esses detalhes, esses dados aí. Gilberto, bom, técnico em agropecuária do escritório municipal da Emater. Mais alguma coisa para nós aí, para os agricultores familiares, enfim, o pessoal que está na expectativa de receber aí esses recursos, na expectativa de vir a chuva aí que fica meio represária aí, né, e não vem, mas há uma esperança, né, segundo os meteorologistas, que na sequência aí dos dias poderá amenizar, vinha a tão chuva esperada aí para amenizar, mas que ameniza a parte da água, né, no solo, mas não resolve muito o problema da questão da seca, que já deixou um vasto prejuízo aí na agricultura nossa aí. A questão de recursos, que nem o colega Tiago falou, né, a gente vai ter que aguardar e depois a gente, quando tiver uma informação oficial, a gente vai divulgar, né. A questão das chuvas, a gente espera que retorne o mais rápido possível, né, que a gente tenha uma confirmação de uma previsão boa e que pegue uma chuva geral no município, na região, né. Só que o prejuízo já está consolidado, né? É difícil de reverter, não tem. A questão, alguma lavoura de soja foi plantada mais no tarde, né? Poderá dar questão de pastagem, né? A questão do abastecimento d'água, né? A gente estava falando até com os piscicultores que vendem peixe aí na Semana Santa e coisa. Simplesmente, esse ano a gente não sabe se vai ter porque secou todos os reservatórios, né? Então a dificuldade é bastante grande. E a gente fala a questão de soja, mas tem a questão da manutenção familiar, né? As culturas de subsistência, o pessoal também não conseguiu produzir esse ano, né? Outra questão é que o pessoal já renegociou dívidas ano passado, né? Pois é. E agora não vai ter condições de pagar novamente. A gente não sabe. Esperamos que tenha alguma ação do governo nesse sentido também, né? Porque o pessoal já renegociou ano passado em função da estiagem forte que a gente teve, né? Esse ano não vai colher de novo. Então é bastante complicado. Principalmente o pessoal que não tem área, que não financiou a lavoura, né? Não tem algum seguro particular, ou o Proagro, né? Que a gente trabalha, que dá pelo menos que garante um pouco, ameniza um pouco a situação do produtor na questão do pagamento do custeio, né? E essa é uma questão que a gente gostaria de abordar também, Marcos, a questão do Proagro, né? A Emater faz as perícias de Proagro, é uma das entidades que faz as perícias de Proagro no município, e às vezes o produtor tem se antecipado bastante, né? O soja está na floração, solicita o Proagro.
Aí a gente não tem como ir lá estimar quanto de perda tem, né, nessa fase da cultura. A gente orienta o produtor que organize toda a documentação, as notas fiscais, até antes de solicitar o Proagro, pode consultar o seu técnico, que ele dá assistência, a cooperativa, sindicatos particulares, pode passar lá na Emater também, né? E o ideal seria que aguardasse para solicitar o Proagro quando a cultura está em pré-colheita, né? Quando já tem uma definição da produção. Porque senão a gente tem que fazer 2 vistorias, isso é mais papel, é mais correria, né? E assim, quando está em pré-colheita, a gente faz uma vistoria só. Algumas coisas que o Proagro, que a gente trabalha, né? A questão de seguro direto com as seguradoras é diferente, cada um tem as suas normas, as suas regras, mas o Proagro é uma regra do Banco Central, né? Isso aí a gente não... uma questão é que o Proagro cobre lavoura só depois de emergida, né? Entendeu? E às vezes o produtor não germinou a cultura lá em função da semente ter algum problema de plantar e na esperança de chover e não choveu, e solicita o Proagro. Isso o Proagro não cobre, só depois da lavoura emergida, né? Outra questão, o Proagro vai cobrir sobre as notas que o produtor apresentar. Se ele financiou R$5.000 por hectare, ele apresentou R$2.500 de notas, o Proagro só vai cobrir aqueles 2.500. O que não foi aplicado, ele não vai cobrir, né? Outra questão, às vezes, que o produtor compra varredura de adubo orgânico. Os bancos não têm aceitado varredura de adubo e nem adubo orgânico. Isso ocorreu na safra passada, né? Questão, às vezes, o produtor faz a comunicação de perdas junto ao agente financeiro, né? E coloca a data de plantio anterior à data de emissão da nota fiscal de semente de adubo. Dá problema lá dentro. Dá problema lá na frente, né? Então tem algumas situações assim que às vezes é complicado, sabe? A gente tem orientado, tem falado com os produtores, mas às vezes nem todos chegam até nós, né? E organizar todas as notas, né? E aí tem que ver a questão, o produtor comprou o produto, não adianta ele apresentar a nota da aquisição do produto, ele tem que apresentar a nota da retirada do produto, entendeu? Ele tem que retirar e comprovou que ele aplicou aquele produto, entendeu? Se ele não retirou é porque não foi aplicado, né? Então tem essas questões aí, às vezes o produtor, vocês foram fazer a perícia lá e me prejudicaram. Não, a gente não prejudicou, né? É que ele não tinha as notas do valor financiado que ele, né, para comprovar todo o valor aplicado, e isso é descontado, né? Isso o banco desconta, não tem como. Se você recebeu o recurso e não aplicou, isso aí o Proagro, que é através do governo, né, ele não vai ter ressarcir esse valor, entendeu? Se não foi aplicado, não. Então tem essas questões aí, às vezes o produtor não entende, né? Mesmo às vezes alguns, eu quero que a minha lavoura dê 100%, mas não tem como dar 100%. Se você plantou, vamos pegar lá 13 grãos por metro, deu 60 quilos. Se cada grão que você plantou produzir 10, já vai dar no mínimo 500 quilos, entendeu? Aí já justifica a colheita. Aí se deu 100% de perda, o produtor, vamos dizer lá, eu estimei uma lavoura 100% de perda. Então é porque a produtividade residual que tem na cultura não justifica a colheita. Só que daí ele também não pode colher, entendeu? Então tem essas questões aí, e a gente está lá no escritório, né? Eu, o Thiago e o colega José Luiz, tem os outros assistentes técnicos que podem orientar o produtor quanto a isso, né? Para não dar problema lá na frente depois. Há uma desinformação, então, pelo que tu nos conta. Isso tem bastante. O pessoal, né? não se informa muito e vai direto no banco e depois começa a dar problema, né? Sim, porque não tem aquela orientação, né? É a documentação em dia, como o Thiago falou aí. Tem que estar com a documentação em dia, a orientação certa, né? E vocês podem dar essa orientação para ele. Às vezes tem um produtor, sobrou produto do ano passado, usei o produto do ano passado. Não tem para esse ano, não tem. Por mais que ele tenha usado, que a gente sabe que usou, mas ele tem que ter o comprovante fiscal, né, da aquisição do produto. E o só vale 6 meses anterior à assinatura do contrato, né, junto ao agente financeiro. Então tem essas questões aí. Tá certo. Thiago, mais alguma coisa para orientar os nossos produtores?
Isso que o Gilberto destaca é importante, né? Então, o produtor, desde que começou o plantio, ele tem que manter os comprovantes em dia, né? Tipo, comprou a semente, guarda a nota fiscal, né? Comprou adubo, guarda a nota fiscal. Esses são os comprovantes que que ele vai prestar conta, né? Dos insumos que ele utilizou na lavoura para o agente financeiro. Na questão do Proagro, que é o seguro que é para a agricultura familiar, né? Então é só os agricultores familiares que têm acesso a essa modalidade de seguro, né? É importante que ele mantenha sempre a documentação organizada, né? Isso pode ser auxiliado pelos técnicos que elaboraram o projeto, né? Então, se ele contratou, por exemplo, elaborou o projeto na Emater, né? A gente vai estar orientando como ele proceder para manter essa documentação sempre organizada, né? Lembrando, então, como o Gilberto destacou, os itens que são, no caso de insumos, né, precisa ter a comprovação financeira. No caso, a semente, né, os agrotóxicos, o adubo, né, é preciso ter as notas fiscal. No entanto, aquele valor referente a serviços não é necessário, né? Então, o plantio, de fato, a operação não precisa ter comprovação financeira, né, para estar acessando os valores no Proagro. A gente coloca à disposição na Emater para estar orientando os produtores, né? Quem quiser fazer uma visita ao escritório, fica junto à Secretaria da Agricultura, né? No mesmo distrito ali, o distrito industrial ali, né? Complexo ali de Tupanciretã. É a primeira casa ali após o posto de saúde, né? O produtor que tiver alguma dúvida pode estar procurando o escritório da Emater, a gente está à disposição para auxiliá-los. Muito bem, nós conversamos com o Gilberto Wenzel, técnico em agropecuária do escritório municipal da Emater, o Thiago Portela, chefe do escritório da Emater, que trouxeram essa orientação para os produtores, para as famílias que estão sendo atingidas aí pela estiagem, num contexto geral. Toda a nossa comunidade está sendo atingida por essa estiagem, né? Porque os recursos que entram para o município não são gerados, são distribuídos para a nossa comunidade. Gilberto, obrigado pela participação na programação da Rádio Tupã, no programa Variedade Tupã. Obrigado, nós que agradecemos aí. Assim que precisar de mais alguma informação, o escritório da Emater está à disposição. Tiago. Obrigado, Marcos. Obrigado, ouvintes. Então, mais uma vez, colocamos à disposição tanto da rádio, também como dos agricultores que precisarem de alguma informação, procure o escritório municipal da Emater aqui de Tupanciretã. Tá certo. Gilberto e Tiago trouxeram essas informações aqui, eles que fazem parte da Emater de Tupanciretã. Obrigado pela companhia aqui aos nossos ouvintes, aos nossos produtores que puderam sanar aí algumas informações que precisavam, então é só ir na Emater. 9h37, o programa Variedade Tupã vai a mais um rápido intervalo, já retorno com todas essas informações para você que sintoniza na cidade e região, no oferecimento de Farmácia São João, onde lá você encontra inúmeras promoções e ofertas imbatíveis para você. Cevale, o melhor de nós é prosperar sempre com você. Teseus 30